Meu irmão e minha irmã, você está bem? Espero que sim. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós iremos trazer aqui um discurso muito especial, um discurso que eu particularmente gostei muito e que foi debatido hoje na aula do Quórum de Elders e eu acredito que também na aula da Sociedade de Socorro. Se isso é verdade, depois você coloca aqui nos comentários se vocês, irmãs da Cidade de Socorro, falaram sobre esse discurso. Eu estou falando deste discurso aqui, que é do Elder Gerrit W. Gong, do Quórum dos 12 Apóstolos. O título é Fala-se com Amor. Deixa eu mostrar aqui para você ver o título. Fala-se com amor. Fala-se com Amor. Nós vamos ver esse discurso agora e vamos fazer alguns comentários depois. Espero que você assista e medite e reflita sobre as palavras que serão ditas e observe o que podemos fazer para tornar o nosso dia e o dia da nossa família mais leve. Certa vez, dei à irmã Gong um pequeno medalhão. Nele, mandei gravar ... traço. Aqueles que conhecem o código Morse reconhecerão as letras I, U, em inglês I, U. Mas eu incluí um segundo código. Em mandarim, I significa amor. Então, duplamente decodificada, a mensagem era I love you, eu te amo, em português. Querida Susan, you. Falamos com amor em vários idiomas. Disseram-me que a família humana fala 7.168 idiomas existentes. Na igreja falamos 575 idiomas principais documentados e muitos dialetos. Também comunicamos intenção, entonação e emoção por meio da arte, música, dança, símbolos lógicos e expressão intrapessoal. Hoje, vamos falar de 3 idiomas do Evangelho de amor. O idioma da cordialidade e da reverência, o idioma do serviço e do sacrifício e o idioma de fazer parte do convênio. Primeiro, o idioma do Evangelho da cordialidade e da reverência. Com cordialidade e reverência, a irmã Gong perguntou a crianças e jovens: como vocês sabem que seus pais e familiares os amam? Na Guatemala, as crianças disseram: meus pais trabalham arduamente para prover alimento para nossa família. Ele está falando sobre um amor, né? Fala-se com amor. Falando sobre os diversos idiomas que nós temos. Na igreja, nós temos 3 idiomas. Seria o idioma da cordialidade, o idioma do serviço e o idioma do povo do convênio. Ou seja, os convênios que fazemos nos templos do Senhor. Ele fala sobre diversas formas que as pessoas demonstram o seu amor. Em especial, nesse momento, é falar sobre os pais que demonstram amor pelos seus filhos. Vamos ver. Na América do Norte, as crianças responderam: meus pais leem histórias para mim e me colocam para dormir à noite. Na Terra Santa, as crianças disseram: meus pais me mantêm seguro. Em Gana, na África Ocidental, as crianças falaram: meus pais me ajudam com minhas metas do programa Crianças e Jovens. Uma criança disse, mesmo estando muito cansada, depois de trabalhar o dia todo, minha mãe brinca comigo. Sua mãe chorou quando viu que seus sacrifícios diários faziam diferença. Uma jovem disse, embora minha mãe e eu às vezes discordemos, eu confio nela. A mãe dela também chorou ao ouvir sua resposta. Às vezes, precisamos saber que o que falamos com amor é ouvido e valorizado. Com cordialidade e reverência, nosso sacramento e outras reuniões se concentram em Jesus Cristo. Falamos com reverência da expiação de Jesus Cristo como algo pessoal e real, e não apenas expiação de modo abstrato. A Igreja Restaurada de Jesus Cristo tem o nome dele, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Usamos uma linguagem reverente em nossas orações quando nos dirigimos ao Pai Celestial e demonstramos um caloroso respeito quando falamos uns com os outros. Ao reconhecermos que Jesus Cristo está no centro dos convênios do templo, usamos menos a expressão ir ao templo e mais a chegar-se a Jesus Cristo na casa do Senhor. Cada convênio ecoa: aqui fala-se com amor. Os membros novos dizem que o vocabulário da igreja muitas vezes requer decodificação.
É engraçado pensar que sede de estaca poderia significar um local feito com pedaços de madeira. Ala poderia indicar o setor hospitalar. Atividades de abertura poderiam significar convidar a fazer exercícios ouvindo a música cabeça, ombros, joelhos e pés no estacionamento da igreja. Por isso, peço que sejamos compreensivos e gentis ao aprendermos juntos novos idiomas de amor. Falaram para uma irmã recém-conversa da igreja que sua saia estava muito curta. Em vez de se ofender, ela respondeu: "Meu coração está convertido. Peço que seja paciente enquanto minhas roupas se adequam também." As palavras que usamos podem nos aproximar ou nos distanciar de outros cristãos e amigos. Às vezes falamos de trabalho missionário, trabalho no templo, trabalho humanitário e de bem-estar, de uma forma que pode fazer com que as pessoas acreditem que achamos que fazemos essas coisas por conta própria. Que falemos sempre com calorosa e reverente gratidão pela obra e glória de Deus e pelos méritos, pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo e de seu sacrifício expiatório. O segundo idioma do Evangelho é o do serviço e do sacrifício. Ao nos reunirmos no... Pois é, vamos lá. Por partes, né? Igual o Jack. Ele fala sobre o idioma da cordialidade. Falarmos com as pessoas de uma forma cordial. Não querer demonstrar uma certa superioridade. Mostrar que nós estamos falando porque nós queremos o bem daquela pessoa. Algo que eu gostaria que vocês entendessem, irmãos e irmãs, é que todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós queremos que a paz e a tranquilidade esteja nessa viagem, nesse barco. Então, nós nos ofendemos muito facilmente. Isso se chama o homem natural. O homem natural, ele não permite ser criticado. Ele não permite que alguém duvide da sua honestidade, do seu caráter, da sua honradez. Esse é o homem natural. Quando ele recebe uma sugestão de melhoria, muitas vezes ele recebe com um rancor, pensando: quem é esta pessoa para se achar melhor do que eu? E novamente eu falo, já falei em outros vídeos, não é o mensageiro mais importante, mas a mensagem. Aqui o Elder Gong citou um exemplo de uma irmã que usava uma saia um pouco curta, e o irmão falou para ela: irmã, está com a saia um pouco curta. E ela respondeu, como nós vimos, né? Meu coração está convertido, mas as minhas roupas precisam de um processo. Muitas vezes, cada um sabe a sua realidade, cada um sabe a sua vida, e não precisa que uma pessoa ou outra coloque mais pedras no seu caminho. O que nós precisamos é de um dialeto que demonstre cordialidade. Seja gentil, seja simpático, seja carismático, seja uma pessoa feliz. Mostre para as pessoas o quanto você é feliz por estar perto delas. Isso é uma das formas mágicas de sermos cordiais nesse idioma. O idioma do amor, o idioma de falar com amor. E agora ele vai falar sobre o segundo ponto do idioma, que é o serviço. E aí eu convido você a vir conosco também nesta parte que é muito importante. Vamos lá. Semanalmente na igreja para nos alegrar no dia do Senhor e honrar esse dia, podemos expressar uns para os outros e para Jesus Cristo o nosso comprometimento em relação ao convênio sacramental por meio de nossos chamados na igreja, companheirismo, sociabilidade e serviço. Quando pergunto aos líderes da igreja o que os preocupa, tanto os irmãos como as irmãs dizem: alguns de nossos membros não têm aceitado os chamados na igreja. Os chamados para servir ao Senhor e uns aos outros em sua igreja dão a oportunidade de aumentar nossa compaixão, capacidade e humildade. Ao sermos designados por imposição de mãos, podemos receber a inspiração do Senhor para elevar e fortalecer outras pessoas e a nós mesmos. É claro que mudanças nas circunstâncias e épocas de nossa vida podem afetar nossa capacidade de servir, mas esperamos que nunca afetem nosso desejo de servir. Assim como Rei Benjamim dizemos: se tivesse, daria, e ofereceria tudo o que posso. Líderes de estaca e de ala, que façamos nossa parte. Ao chamarmos e desobrigarmos irmãos e irmãs para servirem na igreja do Senhor, façamos isso com decência e inspiração. Ajude em cada pessoa a se sentir valorizada e sentir que pode ter sucesso. Peço que se aconselhem com as irmãs que são líderes e as ouçam. Lembremos, como ensinou o presidente J. Reuben Clark, que na igreja do Senhor servimos onde somos chamados, algo que não se busca nem se recusa. Quando a irmã Gong e eu nos casamos, o Elder David B. Haight nos aconselhou:
Sempre tenham um chamado na igreja, especialmente quando a vida estiver agitada. Vocês precisam sentir o amor do Senhor por aqueles a quem servem e o amor dele por vocês enquanto servem. Prometo que falamos com amor, aqui, em todo lugar, quando respondemos sim aos líderes da igreja para servirmos ao Senhor e em sua igreja com o seu espírito e por nossos convênios. A igreja restaurada do Senhor pode ser uma incubadora para uma comunidade de Sião. Ao adorar, servir, desfrutar e conhecer seu amor juntos, ancoramos uns aos outros em seu evangelho. Podemos discordar politicamente ou em questões sociais, mas encontramos harmonia ao cantar juntos no coro da ala. Cultivamos a conexão e lutamos para que ninguém fique isolado ao ministrarmos no lar uns dos outros regularmente e de todo o coração. Durante as visitas aos membros, como o presidente destaca, sinto o seu profundo amor pelos membros, em todas as circunstâncias em que se encontram. Quando passávamos pelas casas dos membros de sua estaca, um presidente de estaca observou que quer moremos em uma casa com piscina ou em uma casa com chão de terra batida, o serviço na igreja é um privilégio que muitas vezes inclui sacrifício. No entanto, observou ele sabiamente que quando servimos e nos sacrificamos juntos no Evangelho, encontramos menos falhas uns dos outros e mais paz. Quando o permitimos, Jesus Cristo nos ajuda a expressar seu amor. Nesse verão, nossa família conheceu membros da igreja e amigos maravilhosos em Loughborough, em Oxford, na Inglaterra. Esses importantes encontros me lembraram de como as atividades sociais e de serviço da ala podem criar novos e duradouros laços do Evangelho. Há algum tempo eu tenho sentido que, em muitos lugares da igreja, algumas atividades da ala, obviamente planejadas e implementadas com o propósito do Evangelho, poderiam nos aproximar com ainda mais inclusão e união. Inspirados, uma pessoa encarregada pelo Comitê de Atividades da ala e os membros desse comitê nutrem cada pessoa e uma comunidade de santos. Suas atividades bem planejadas ajudam todos a se sentirem valorizados, incluídos e convidados a desempenhar um papel necessário. Tais atividades unem pessoas com diferentes idades e origens, criam lembranças duradouras e podem ser realizadas com pouco ou nenhum custo. Atividades agradáveis do Evangelho também são convidativas para vizinhos e amigos. Sociabilidade e serviço geralmente andam juntos. Os jovens adultos sabem que se realmente querem conhecer alguém, devem ficar lado a lado dessa pessoa e participar juntos em um projeto de serviço. É claro que nenhuma pessoa e nenhuma família é perfeita. Todos nós precisamos de ajuda para falar com mais amor. O perfeito amor lança fora o temor. A fé, o serviço, o sacrifício nos levam a colocar menos foco em nós mesmos e a nos achegar a nosso Salvador. Quanto mais compassivos, fiéis e altruístas forem nosso serviço e sacrifício em prol dele, mais chance teremos de compreender a compaixão e a graça expiatória de Jesus Cristo para conosco. Isso nos leva ao idioma do Evangelho de fazer parte do convênio. Passamos agora, irmãos, pelo segundo idioma do Evangelho, que seria o idioma do serviço. O primeiro, da cordialidade, segundo, do serviço. O Elder Gong, ele fala a questão de quando estamos a serviço das pessoas, estamos servindo a Deus. E as oportunidades que temos de servirmos na ala, na estaca, em missões, as oportunidades que nós temos de servir. E ao servirmos, nós vamos estar mais lado a lado das pessoas. E é muito, digamos assim, necessário que para amarmos as pessoas estejamos ao lado, para conhecer um pouco das suas dificuldades. Ele diz que nenhuma família é perfeita, nenhum indivíduo é perfeito. Isso é verdade, nenhum de nós somos perfeitos. Aliás, tudo é verdade que ele falou, né? E ele fala sobre a oportunidade que temos de ajudarmos as famílias. Então aqui fica um convite para você, para nós, né? Todos nós. Se nós já estamos servindo, que possamos pensar em maneiras de servir ainda melhor. E se nós ainda não estamos servindo, que possamos pensar em nos prepararmos para começarmos a servir. Ele disse que não devemos recusar chamados, mas devemos nos preparar para quando acontecer, possamos estar prontos para servir. Eu lembro quando antes de me casar, pouco depois da missão, eu trabalhava com um amigo que ele lia o manual de bispos. E eu falava, irmão fulano, por que você lê o manual de bispos? Isso no trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa. Ele falou, irmão Souza, quando eu for um bispo, eu estarei preparado, pelo menos nas normas da igreja. E aí depois ele foi chamado realmente bispo e depois foi chamado presidente de estaca. Então o irmão ele tinha uma visão
de futuro, né? Uma visão além do alcance. Ele entendia que ele, estando preparado, possivelmente ele seria chamado a servir. Você não precisa servir como bispo, presidente de estaca para servir. Vários homens e mulheres que servem com muito amor, com muito desejo de servir em vários chamados da igreja, inclusive onde não há chamado. Tem algumas pessoas que servem mesmo sem ter um chamado formal na igreja. Então este segundo idioma é perfeito. O idioma da cordialidade e o idioma do serviço. Agora ele vai falar sobre o idioma de fazer de um povo que faz convênio com Deus. É o terceiro idioma do Evangelho. Vivemos em um mundo egoísta, no qual há tanto de eu escolho a mim. É como se acreditássemos que somos os mais aptos a entender o que é do nosso próprio interesse e como buscá-lo. Mas, em última análise, isso não é verdade. Jesus Cristo personifica esta poderosa verdade atemporal, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ou mulher se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus Cristo oferece um caminho melhor. Relacionamentos alicerçados em convênios divinos, mais fortes do que os laços da morte. Fazer parte do convênio junto a Deus e uns aos outros pode curar e santificar nossos relacionamentos mais valiosos. Na verdade, Ele nos conhece melhor e nos ama mais do que conhecemos ou amamos a nós mesmos. Na verdade, quando fazemos convênio de entregar tudo o que somos, podemos nos tornar mais do que somos. O poder e a sabedoria de Deus pode nos abençoar com todas as boas dádivas no seu tempo e à sua maneira. A inteligência artificial atingiu grandes avanços na tradução de idiomas. Já se foi o tempo em que um computador traduziria a expressão idiomática "o espírito está pronto, mas a carne é fraca", como "o vinho é bom, mas a carne está estragada". É interessante notar que repetir exemplos extensos de um idioma ensina esse idioma a um computador de modo mais eficaz do que ensinar as regras gramaticais. Da mesma forma, nossas próprias experiências repetidas podem ser nossa melhor maneira espiritual de aprender os idiomas do Evangelho, da cordialidade, da reverência, do serviço e do sacrifício e de fazer parte do convênio. Então, onde e como Jesus Cristo fala com vocês com amor? Onde e como vocês ouvem alguém falar com o amor dele? Que cada um de nós aprenda a falar com o seu amor e ouvir falarem com esse mesmo amor em nosso coração e nosso lar, nos chamados, nas atividades na ministração e no serviço do Evangelho. No plano de Deus, um dia, cada um de nós fará a transição desta vida para o mundo vindouro. Quando encontrarmos o Senhor, imagino-o dizendo, com palavras de instrução e promessa, aqui fala-se com o meu amor, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, e depois dessa magnífica mensagem, tenho certeza que você gostou, onde o Odegon ele fala sobre os idiomas de Cristo, né? O idioma do amor, o idioma da cordialidade, o idioma do serviço e sacrifício e o idioma de fazer convênios. Nós somos um povo que faz convênios e participa de ordenanças de convênios repetidamente. E isso vai nos fazer entender cada vez melhor, assim como a inteligência artificial, por repetição, ele aprende mais, nós também, por repetição, iremos aprender mais a respeito do amor de Deus e de Jesus Cristo. Essa mensagem de hoje, irmãos, ela foi debatida e discutida muito no Quórum de Elder. Como eu disse, possivelmente também na Sociedade de Socorro, né? Porque eu não estava lá, mas é possível. E eu quero, antes de finalizar, compartilhar com vocês o testemunho de que Jesus Cristo ele realmente tem esse idioma por nós. Qual é o idioma de Jesus? É o idioma do amor, é o idioma da cordialidade, é o idioma do serviço, do sacrifício, dos convênios, é o idioma do perdão, é o idioma da misericórdia. Jesus, ele traz isso para nós. E como nós falamos no vídeo anterior, eu vou até colocar um card aqui em cima, cada vez mais é necessário conhecer a Jesus. Cada vez mais, o mundo está cada dia conhecendo menos o Salvador. E ao fazermos e ao praticarmos as virtudes cristãs, nós iremos ajudar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Peço o seu comentário, se você lembra, se discutiu essa aula no Quórum, ou o que você viu nesse vídeo de hoje que chamou a sua atenção. A questão do idioma, qual das três partes você entende
que precisa melhorar ou que está fazendo muito bem. Nós vamos ficando por aqui e na próxima semana traremos uma mensagem bem especial do Evangelho de Jesus. Afinal de contas, Jesus é o nosso foco, a âncora de nossa alma. Tchau, até a próxima.